Assista agora uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Se os olhos é a janela da alma e ele é responsável para nos mostrar o que está à nossa frente, o que está acontecendo, nós não podemos hoje simplesmente virar um calendário do dia 31 para o dia 1º, sem fazer uma reflexão. O que eu estou vendo? Se não houver um propósito de vida, se não houver um objetivo de vida, se não tiver uma visão, e aí? Vai ser só um motivo de alegria? Vai ser só um motivo de festa? Vai ser só um motivo de quê? O que eu estou vendo? Nós estamos hoje aqui construindo o nosso ano em cima de uma rocha. Existe o que constrói em cima de uma areia, das facilidades, e existe o que constrói em cima de uma rocha. É difícil, mas quando vir problema, nada derruba. Fala para alguém, nada vai derrubar você. Não, fala mais alto. Nada vai te derrubar. Levanta a sua mão e fala, nada me derruba. Não, pode ficar de pé, mãe. Fala, nada me derruba. Nada me derruba. Pode sentar. Eu vou acelerar aqui. A mulher, ela foi até um profeta, porque vocês vão ver aqui, o marido dela havia morrido, só que o marido dela servia a Deus. Você vai entender hoje que tem muitas coisas na sua vida que talvez você não vai entender. Por que tem gente lá na sua casa que é abençoada e nem da igreja é? Por sua causa, que você está servindo a Deus, eles serão abençoados por você, irmão. Por sua causa, por você. Escuta, porque se a sua família, tomara que quebra a cara, não, isso não é bênção não. Se seu irmão cair doente, vai ser ruim para você. Se seu filho cair doente, vai ser ruim para você. Ah, mas ele não quer nem saber de Deus. Não tem problema não, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Irmão, não é a pessoa que quer vir para a igreja não. Ninguém quer vir para a igreja não, irmão. Nós estamos aqui por quê então, Dom Luiz? Porque Jesus escolheu, foi você para estar aqui, irmão. Você é um escolhido de Deus. Aleluia! Se Deus é por nós, então pode vir macumba, pode vir inveja, pode vir feitiço, que a mão de Deus vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então, irmão, o texto diz que o profeta chamou aquela mulher e disse para ela: o que você tem? Ela disse: eu não tenho. Às vezes a resposta está na sua frente e você não vê. Às vezes a solução está na sua frente, e é isso que eu quero que você saia daqui hoje na cabeça. O que eu vou ver para esse novo ano? E eu vou logo te adiantar um negócio. Você entrou nessa vigília aqui hoje, e essa vigília é chamada como a vigília da virada. Vai haver uma virada na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu acho que você não entendeu ainda. Bata a palma, fica de pé, dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica o nome de Jesus. Vai haver uma virada na sua vida, irmão. Aleluia. Irmão, isso não é discurso de mensagem, não. O Espírito de Deus, ele opera na vida de quem acredita. Mas você não vai ver Deus. Deus você vai senti-lo. Você não vai ver Deus igual eu estou vendo essa caixa. Para você poder enxergar Deus igual eu estou vendo essa caixa, você precisa confiar nele.
A princesinha aí. Vem cá, princesinha. Vem cá, vem cá, papai, vem cá. Não, aqui está com o papai. Eu vou te chamar depois. Vem. O papai também, vem cá. Vem cá o papai também. Pode vir descalça, pode vir descalça. Depois da meia-noite a pessoa tira o sapato mesmo. Pode vir, pode vir. Vem cá, papai, vem cá, vem cá. Vem cá, princesinha, vem cá. Pode sentar, irmão, vem cá. Senta, irmão, senta. Vem cá. Sobe aqui você. Fica aí, papai. Fica mais aí. Espera aí. Chega um pouquinho para trás, papai. Aí assim. Ô, princesinha. Você gosta do papai? Você confia no papai? Então eu quero ver se você tem coragem de dar um abraço no papai e pular lá no braço do papai. Você consegue? Então eu quero ver. Pula no braço do papai. Pula, pula. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vocês entenderam ou não? Deus quer que você faça com ele igual essa menina fez com o pai. Ela não sabe o perigo que ela estava correndo, mas ela pulou porque o pai dela estava ali. Deus quer que você confie nele ao ponto de você pular, ainda que você não está vendo ele, mas você acredita que ele vai te dar. Eu não preciso ver Deus para saber que ele existe. Eu acredito para que ele se manifeste em minha vida. Se você for esperar, Deus, fala comigo, Senhor. Deus, eu quero ouvir sua voz. Não é assim. Olha, se Deus estiver na minha vida, quando eu chegar naquele sinal, o sinal vai estar aberto. Se Deus é na minha vida, quando eu chegar na minha casa, vai ter essa resposta. É tudo para beneficiar, né? Tudo para dar certo. A mulher estava falando para Deus que se Deus existisse, ela ia ir para a igreja, e quando ela chegasse na porta da igreja, o varão dela ia estar na porta da igreja. Foi, irmão. E aí ela foi dizendo: meu varão vai estar, se Deus existe, esse ano o meu varão vai estar na porta da igreja. E aí ela foi naquela fé, e quando ela chegou na porta da igreja, tinha entrado um mendigo para tomar água lá dentro da igreja, irmão. E na hora que ela estava entrando, o mendigo estava saindo. Aí ela começou a estar amarrada, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Ué? A gente só olha o que vai nos beneficiar? Não. Até o que tiver ruim na sua vida, Deus vai fazer dar certo em nome de Jesus. Aleluia! Creia! Acredite na vitória. O que vê? O que que você vê? O que que você vê? Pode sentar. O que que você vê? Eu estou entrando hoje num novo ano. O que que eu vejo para esse novo ano? Se eu não tiver visão, e o profeta falou para aquela mulher: o que que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas meu marido está morto, e os credores estão lá na porta para levar os meus 2 filhos. Além do marido estar morto, os meus 2 filhos serão levados como escravos. A mulher já estava numa decepção, num sofrimento, porque o marido havia morrido. Vocês entenderam? E agora ela ia ter que entregar os 2 filhos. Tem hora na vida que dá tudo errado, irmão, que você olha e parece que não tem saída. Vou te falar uma coisa. Eu fico imaginando o que aquela mulher estava passando. E aí eu fico pensando na minha esposa.
E olha que o nosso filho mais velho foi para a obra, virou pastor, assumiu uma igreja, irmão. Glória a Deus. O pastor Luiz Guilherme foi para Belo Horizonte, foi para poder passar o Natal com o avô e não voltou. E ficou por lá e já assumiu uma igreja, virou pastor lá. E aí a mãe ficou com o coração, mano, e olha que a gente perdeu ele para Jesus, hein? Tem gente que perde para as drogas, tem gente que perde para o mundo, a pessoa cai até na fé. Tem gente que cresce dentro da igreja, mas a igreja nunca cresceu dentro dele. Tem gente que vem na igreja porque o pai trouxe. Tem gente que vem na igreja porque a mãe trouxe. Tem gente que vem na igreja porque o fulano está vindo. Se o fulano não vir, ela não vem. Se o Beltrano não vir, ela não vem. Tem gente que vem na igreja por causa de alguém. No dia que você aprender a vir à igreja por causa de Jesus, a sua vida muda. Sua casa muda. Sua família muda. Irmão, aquela mulher estava perdendo os filhos. E o profeta falou: o que? Ela não tem nada. E o profeta falou: você não tem nada? Ela falou: só tem uma vazia de azeite. Ele falou: vai lá. Aquela mulher não estava esperando o profeta falar assim com ela. Às vezes Deus não vai falar com você do jeito que você quer. Às vezes Deus não vai falar com você da maneira que você está querendo ouvir. E ele falou para aquela mulher: vá lá na sua casa, chama os seus vizinhos, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, pega o quê? Faz assim com a mão, muitas. Deus está dizendo para todos nós aqui nessa noite que vai ter muitas vitórias na sua vida. Dá um glória aí, igreja! Faz assim com a mão, assim para mim, assim, ó. Muitas. Faz com o microfone, faz com as duas mãos. Fala assim: Dom Luiz. Não fala mais, Dom Luiz. Muitas bênçãos. Abra sua Bíblia em Reis, 2 Reis, capítulo 4. E agora eu vou te mostrar dentro da Bíblia. O que aconteceu com aquela mulher? E vou falar 3 pontos. E logo em seguida a gente conclui a nossa vigília. Está lá no início da Bíblia, o livro de 2 Reis. Está depois de Juízes, Samuel, aí vem Reis. Quem encontrou, diga amém. 2 Reis capítulo 4 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, chamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. Igreja, palavra de Deus. Pode sentar, continua com a Bíblia aberta. Olha aqui para mim. Primeiro problema: o marido havia, fala mais alto, o marido havia morrido. Ei, tem problema que você não tem como você mexer. Tem coisa que você vai ter como resolver, e tem coisa que só depende de Deus. Quem sabe o dia da sua morte? Só Deus. Tem coisa que é só Deus. Fala comigo, só Deus. Tem coisa que é só Deus. Um problema: meu marido morreu. E às vezes a pessoa está com um problema e de repente aparece outro. Alguém já viu isso? Quando você acha que está resolvendo, de repente o negócio piora mais um pouco. Diga: está repreendido.
Já tem irmão que ia bater a palma aí, tá vendo? Dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que ele temia ao Senhor. Ele fazia o que, igreja? Temia ao Senhor. Estava falando para minha esposa que o fato da pessoa estar numa igreja faz ela evitar muitos problemas. Irmão, quem aqui antes de se converter a Jesus era muito nervoso? Levanta a mão, por favor. Puxava até faca? Olha a faca! Quem aqui, irmão, tinha pouca paciência? Pouca paciência. Olha como Deus é maravilhoso. Você é o mesmo. Você passa por nervosismo, você passa por raiva, mas o fato de você estar servindo a Deus faz você pensar diferente. Eu estava ontem de madrugada, hoje é quarta, na segunda-feira, hoje é quinta, na terça-feira, um moço revoltado: eu vou mandar matar, eu falei: calma, não fala agora não, eu tenho que falar agora, porque agora é que eu estou com raiva. Falei: eu aprendi uma coisa na vida, tem momento que você está com raiva, é melhor você sair de perto, esperar um pouco, porque depois o que você falou não volta. Isso acontece no casamento. Às vezes a esposa fala uma coisa, o marido fala uma coisa, no fogo da emoção, e aquela palavra fica lá dentro da pessoa, fica corroendo ela, maltratando ela. Irmão, as irmãs que estão aqui, que estão com o seu marido, vou te ensinar um negócio. Quer ver o seu marido te dar dinheiro? Conta ou não conta? Conta. Chega para o seu marido e fala para ele: como eu sou grata a Deus por sua vida, você é um cara trabalhador. Que bom que Deus te colocou na minha vida. Muito obrigado por você cuidar tão bem da gente. Todo homem que está aqui vai concordar comigo com uma coisa: todo homem se sente sozinho. Todo homem se sente sozinho por causa do peso da responsabilidade de levar o pão para casa. É pesado. O cara carrega nos ombros um peso pesado. Ele pensa em levar o dinheiro, aí é perigoso algumas irmãs falarem assim: mas meu marido não é assim não. Não, irmã, calma. A maioria é. Se você falar que não é, nunca vai ser. Fala que é, sua abençoada. Mas todo homem carrega no ombro. A minha mulher chega e fala: paga essa conta. Ela nem pergunta se eu tenho dinheiro não, ela paga essa conta. Irmão, eu só vejo chegar Mercado Livre lá em casa, irmão. Paga isso. Ó, chegou, ó, tem que pagar a escola dos meninos. Ela não pergunta se eu tenho dinheiro não. Ela só fala: olha, não fiz compra esse mês. Ó, tem que pagar o gás. Você sabe que quando eu estou com dinheiro, eu nem te peço. E o homem tem que se virar. Geralmente os filhos correm para quem? Para a mãe, é normal. Porque o pai, a postura do pai já é mais dura. A postura do pai é pouca conversa. A mãe conversa mais. Então o que o marido espera da esposa? Palavras de honra.
Porque o homem segura sozinho os problemas. Ele para tudo nele. Ele não passa para a mulher. Ele não fala para a mulher. Porque senão ele desestabiliza a cabeça dela. E todo homem quer que a mulher dele dê paz na cabeça dele. Então ele passa os seus problemas. E às vezes ele sorri. Às vezes ele chega em casa até com os ombros assim para baixo assim. Mas quando ele vai abrir a porta da casa dele, ele levanta o corpo na hora. E ele entra como se fosse um super-homem. Chegou o super-homem. Vai ver lá na sua casa. Quando o seu marido não está dentro de casa, vai dormir lá para você ver a insegurança que você fica. Agora vai ver quando o seu marido está em casa. Todo mundo dorme tranquilo. Porque o pai está em casa. O pai dá segurança. Quando tem problema, a não ser barata e bicho. Quando tiver barata, a mulher que vai na frente. Mas tem alguém mexendo na porta. Quem é que vai? É o homem. Ô bem, está mexendo na porta. Dá qualquer coisa errada, chama lá seu pai. Chama lá, corre lá, chama lá seu pai. O menino está bagunçando, você vai ver quando o seu pai chegar. É ou não é? Então o homem não tem outra saída a não ser na mulher dele, o apoio dela. Mas quando a mulher é uma tola, ela só sabe brigar, reclamar. Irmão, eu sou homem, eu falo por homem. Homem não gosta de barulho na cabeça dele. Mas se a mulher dele dá a palavra de apoio para ele, ele fica cheio de frechada nas costas, mas a família dele ele defende. A mulher dele faz questão de ver ela bem, com o maior prazer. O que ele quer de troca? O incentivo dela. Ô bispo, mas o meu marido não é assim. Então o problema é seu, irmão. Eu vou fazer o quê? Se você fala que não é, não vai ser. A sua palavra tem poder. Antes de eu querer mudar alguém, eu preciso mudar. Antes de eu querer uma mudança para alguém, eu preciso também ter uma mudança em mim. Às vezes eu quero que o fulano muda, mas eu mesmo não estou mudando em nada. Diga para o seu vizinho, vai dar tudo certo. Não, diga mais alto, vai dar tudo certo. Fala aqui para mim também, vai dar tudo certo. A mão direita fala, vai dar tudo certo. E eu também quero falar para você que vai dar tudo certo em nome de Jesus, irmão. Vai dar tudo certo. Então, o marido havia morrido, o filho estava para ser escravo, mas o marido dela temia ao Senhor. Irmã, agradeça a Deus por seu marido estar na igreja. É muito doloroso para uma irmã quando o seu marido não é da igreja. Porque o vício puxa. Se até quem está dentro de uma igreja, a tentação bate na porta todos os dias. Ah, você acha por que você veio para a igreja que não vai ter mais tentação? Não é? Se até Jesus, né, irmão? Até Jesus foi tentado. Imagina eu que sou um comedor de arroz e feijão. Até Jesus foi tentado. Até Jesus enfrentou o cão. Imagina eu e você. Quem me entende? Está dando para entender? A tentação ela vai bater todos os dias, irmão. Ou na área sentimental, ou na área profissional, ou em alguma área da tua vida, o inimigo fica ao nosso derredor, observando. De onde tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Observaste meus servos? Isso eu tenho observado. O diabo fica nos observando para ver aonde nos atacar. Imagina se a pessoa
perde o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Imagina, essa pessoa perde o temor de Deus. O que é o temor de Deus, Dom Luiz? O temor de Deus é essa força que faz você ter o Espírito Santo, e você pensa, não vou fazer isso não, puxa vida, não vale a pena fazer isso. Às vezes os olhos enxergam alguma coisa, e a consciência, através da fé, fala, olha, não pega esse caminho não. Quem aqui já fez alguma coisa que entristeceu o seu espírito, que ele sentiu, poxa, não deveria ter feito isso? Quem já fez isso? Eu também já fiz. É ruim ou não é? Não precisa ninguém apontar o dedo para você não, irmão. O próprio Espírito Santo trata com você. Você não precisa de ninguém falar que você está errando ou deixando de errar, não. O próprio Espírito Santo faz você sentir ou tristeza, ou angústia, ou alguma coisa, alguma reação você sente. Sim ou não? E aí eu concluo. Ele falou, meu marido temia ao Senhor. Meu marido, teu servo, engraçado, não era servo de Deus não, né? Era servo do profeta. Ele servia a Deus servindo o profeta. Josué servia a Deus servindo a Moisés. É fortíssimo. Nós, todo mundo que está aqui está servindo a Deus. A gente serve a igreja. Quem é a igreja? Você. A gente serve uns aos outros, irmão. Aqui dentro não tem quem é maior. Não, você é o bicho. Não, irmão, não tem quem é maior, quem é menor. Não tem quem é melhor ou quem é pior. Tem servo de Deus e serva de Deus aqui. Tem homem e mulher de Deus aqui. Quem que é maior, Dom Luiz, na igreja? O maior cargo dentro da igreja é ser servo. Mas é o apóstolo, o bispo. Isso é hierarquia, irmão. Para que haja organização no recinto. Uns Deus deu para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para as mestras, outros para doutores. Deus deu autoridade para que haja uma organização. Imagina se você frequentasse a igreja e todo mundo quisesse ser pastor. Hã? Imagina, de vez em quando tem uns irmãos que dão que é pastor, que quer começar a orientar as ovelhas. Ele não paga o preço não. Ele não paga, ele não largou tudo para ser pastor não. Mas ele quer orientar as ovelhas. Vira e mexe, tem uns que chega dentro da igreja e quer dar revelação, quer falar. Se a ovelha não estiver atenta, ela acaba se perdendo na fé. Porque diz a Bíblia que chegaria tempo que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Alguém já leu esse texto? Alguém já viu? Hoje você já viu como é que as pessoas ficam na frente do espelho? Elas acham que não existe idolatria de si mesmo, não? A pessoa fica se idolatrando diante de um espelho. Estão se perdendo. E eu concluo aqui. Teu servo que temia o Senhor, e chegando os credores para levar os meus 2 filhos para lhes ser escravos. Vocês sabem, né, que naquela época, quando a pessoa não pagasse a dívida, a família era como escravo. Alguém sabe disso? Levanta a mão, sabe? Obrigado. Quem não sabe, se ficasse devendo imposto, aí vocês estão achando que agora é por causa do Lula, é por causa do Bolsonaro, é por causa não sei de quem, do Temer, até do Juscelino Kubitschek, que já morreu tem tempo, né? Ei, a política não existe, não é da agora não. Não, mas igreja não pode envolver com política. José de Arimateia era o que, gente?
senador. Governador era José do Egito. José de Arimateia era senador da República. José do Egito era governador. Os reis daquela época eram como se fossem os presidentes de hoje. Política não é da agora, não, irmão. Política é lá de trás. Judas, ele era o que, gente? Tesoureiro. Irmão, vocês acham que existe pastor que rouba só agora? Tem pastor ladrão desde o tempo de Jesus, e Jesus andava com um ladrão do lado dele ainda, e não fez nada. Jesus sabe das coisas ou não? Ele sabia que Judas roubava a oferta? Sabia, ele é o Senhor, onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia, e ele ainda pegou Judas, que era um cara trapaceiro, e colocou para ser o quê? Tesoureiro da igreja. Então, oferta, Jesus já pedia. Quem aqui não sabia que Judas era tesoureiro? Levanta a mão. Não sabia? Não? Quem sabia? Levanta a mão. Quem está dormindo, diga amém. Vai dormir em casa. Vocês estão dormindo, é? Se você estivesse dormindo, nem amém você ia falar. Ai, ai. Irmão, tem coisas que acontecem desde lá de trás. Ei, Jesus estava passando com seus apóstolos, com seus discípulos, e tinha um homem expulsando o demônio, falando do reino de Deus. Alguém sabe disso aqui? Alguém já leu isso? O homem estava pregando lá, expulsando o demônio, e Jesus não fez nada. Jesus falou: não mexe com esse homem não. Aquilo que não é por nós é contra nós. O que não ajunta se espalha. Jesus não tinha. Jesus falou assim. Alguém chegou até Jesus lá no céu e falou: eu expulsei demônio. Quem é que expulsou demônio? Pastor, eu curei no seu nome. Quem é que através do nome de Jesus usa para fazer milagre? Pastor. Então aquele homem que foi até Jesus era quem? Um pastor. E ele falou: eu fiz, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei. E Jesus falou o que, igreja? Apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Mas por que ele curou? Por que ele libertou? Por que teve milagre então, se não foi Jesus que fez? Opa, Jesus é que cura. Não interessa se o vaso está sujo, porco, mas o nome de Jesus é santo para garantir vitória para o povo, irmão. O nome de Jesus tem poder. Se as pessoas crêem, se você crê, você vai ver o quê? A glória de Deus. Fala isso para o seu vizinho: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não, fala mais alto: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Bate na mão dele aí, bate na mão dela aí, fala: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mateus já foi pegar. Então, irmão, o homem expulsava demônio. E expulsar demônio não quer dizer que tem poder de Deus, não, irmão. A pessoa vai num terreiro espírita, num terreiro centro de macumba. Não gosto de falar nome não, porque a pessoa vai nesses troca aí e tira de um lado e põe no outro. E engana. Jesus falou que chegaria um tempo que era tão perigoso que ia enganar até os escolhidos. Irmão, vai chegar um tempo que nem nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Isso está acontecendo ou não? A Bíblia fala que haveria um tempo de guerra, terremoto. Irmão, o que está vendo aí fora aí, irmão? Guerra, terremoto. Ei, vocês já ouviram falar? Tanto de doença e praga que está aparecendo?
Alguém fala de Covid aí ainda? Não, esqueceu. Não se fala mais de Covid. Cada tempo surge uma doença diferente. Isso significa que chama praga. Quem lembra das 10 pragas que foi no Egito? Você estava lá? Eita glória! Por isso que Deus deixou registrado para a gente saber o que tinha acontecido. Mas na nossa época tem a Bíblia. E na época daquele povo que só tinha pergaminhos. E alguns nem pergaminho tinha, porque ele estava sendo a própria história. Muita gente sofreu, olha, eu chego a arrepiar. Muita gente sofreu sem saber porque estava sofrendo, mas morreram esperando o que nós estamos vendo hoje. Quer ver uma coisa? Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de nações, de você vai vir reis, de você vai vir sacerdote. Você, Abraão, e a mulher dele era o quê? Estéril. A mulher dele podia ter filho? Não. E Deus falou: conta as estrelas do céu. Você tem que enxergar. Fala para o seu vizinho: você tem que enxergar. Você vai trazer essa água ou não vai? Você tem que enxergar, irmão. E Abraão olhou: o céu é muitas estrelas. Agora, se puder contar a areia da praia do mar aí, ó, conta, assim vai ser a sua geração. Muito obrigado. Hoje nós estamos vendo que o que Deus falou aconteceu, mas Abraão viu? Não viu. Nós estamos vendo. Por quê? Porque Abraão foi a própria Bíblia. Ele acreditou em Deus sem ninguém pregar para ele. Ele acreditou em Deus sem ninguém falar de Deus para ele. Num tempo de idolatria. O povo necessitava de um ídolo para poder acreditar em alguma coisa. E teve homens e mulheres de Deus que falou: eu creio num Deus invisível. Mas ele não tem corpo? Não, ele não tem. Mas ele não é o sol, não é o mar, não tem uma imagem dele? Não tem. O que ele tem? Tem a certeza que ele está com a gente em nome de Jesus. É isso que nós temos, a certeza. Diga para alguém aí: tenha certeza da sua vitória. Então, irmão, o profeta falou para aquela mulher: o que tu tem em casa? Chegando os credores que levavam meus 2 filhos para ser escravo, Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me, que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem? Olha que forte. Às vezes a resposta está dentro da sua casa e você não viu até hoje. Aonde, Dom Luiz? Dentro de você. Às vezes a resposta está numa mudança sua e você não enxergou até hoje. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, eu vou ter os mesmos resultados que eu tive. Resultado diferente, ações diferentes. O ano está começando hoje, mas se eu sair dessa vigília para ser a mesma pessoa que eu tenho sido, eu vou ter uma repetição de calendário. Eu não quero que você saia daqui hoje, irmão, do mesmo jeito que você entrou aqui. Eu tenho certeza que dessas palavras que você já ouviu aqui, alguma coisa já mudou dentro de você. Eu tenho certeza. Alguma coisa o Espírito Santo já falou no seu coração aí. E aqui está dizendo: diz-me, o que tu tens em casa? E ele respondeu, aí ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ei, seja fiel a Deus. O pouco que você tem hoje, amanhã vai ser muito. Pode ter certeza que vai. Louvado seja Deus. Irmão, bate palma com força mesmo aí, irmão.
Bate palma e dá um glória a Deus. Levante as mãos para o altar e diga: eu creio. Em nome de Jesus. Pode sentar. E Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Diz-me o que você tem em casa. E ela respondeu: aqui, ó. Ele falou: o que tu tem em casa? Então ele sabia que tinha algo dentro da casa dela que era uma resposta de Deus. Porque ele falou: o que tu tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada a não ser a botija de azeite. Então ele disse: vá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhinhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Ei, olha aqui para mim. O que se passa dentro da sua casa, vizinho não pode ficar sabendo, não. Quanto mais gente sabe da sua vida, mais fraco você fica. Quanto mais você fala, quer ver o seu pai pegar raiva do seu marido? Você tem um problema com o seu marido, você vai lá e fala para o seu pai: não, que eu estou tendo um probleminha com o marido aqui e tal, mas... Aí depois você fica de boa e ele fica brigado com o sogro, com a sogra. Tem coisa que acontece dentro de quatro paredes que só tem que ficar dentro da sua casa. Ninguém precisa saber da luta que você está passando. Ninguém precisa saber das batalhas que você trava. Ninguém precisa saber se está difícil. Não, ninguém precisa saber. Quanto mais você fala da sua vida, tem gente, misericórdia, tem gente que todo mundo sabe que está passando uma magrela. Você sabe o que é magrela? Hã? Magrela é dificuldade. Perna de pau? Quê? Essa eu não conheço também, não. Alguém conhece aqui? Ou alguém já veio da cidade da Pindaíba? Alguém sabe onde é a Pindaíba? Hã? Oi? Lá em Minas Gerais? Ah, meu Deus do céu. Não, meu irmão. Pindaíba é a cidade de deitar no chão e às vezes não tem o que comer dentro de casa. Pindaíba é às vezes que a pessoa teve que ir para a lavoura, acordava de madrugada, chegava de noite e às vezes dormia com fome para dar comida para os filhos. Pindaíba é quando a pessoa tinha que vender o almoço se tivesse para comprar a janta. Irmão, grava isso que eu estou te falando. O que se passa dentro da sua casa, você não pode falar para ninguém. Se está ruim, aguenta firme. Se está difícil, aguenta firme. Não reclame. Não mostre. Tem gente que você olha para ela, coitado, que luta que está passando. O jeito dela já mostra que ela está no aperto. O jeito dela já mostra que está difícil. Aí você olha para ela, tem a dó de amarrado, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Irmão, quem olhar para você tem que ver o brilho do Espírito Santo, irmão. A vitória do Espírito Santo. Bata a palma e dá glória a Deus, irmão. Se eu fosse você, eu já ficava de pé. Eu já dava um glória a Deus, um aleluia. Eu digo Espírito Santo. Aleluia. Irmão, não conte os seus problemas para ninguém. Mas está difícil, Dom Luiz. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. As coisas vão melhorar. Quando? Confia. Igual a princesinha confiou no pai. Lança nas mãos de Deus. Mas e se eu cair? E se eu cair? Senta aí, senta aí. E se eu cair? Essa levantada é só para espantar seu sono mesmo, irmão.
E falar nisso, bota 10 para as 2 da manhã. Está passando o horário que você não está nem vendo, né? Eita glória! Já vai dar 2 horas da manhã, irmão. Nós vamos fazer a oração para os comes e bebes já. Voou as horas. Irmão, está aqui, ó. E se eu cair? Confia. Eu vou falar, e se eu cair? Você fala, confia. E se eu cair? Confia. E se tiver difícil? E se as portas fechar? Confia sentado. E se as portas fechar? Confia, irmão. Pode sentar. Confia. A filha fez o que com o pai? Irmão, ela saiu correndo aqui e pulou. Se ia cair, ela não viu o buraco. Ela não teve medo de pular. Ela só fez o quê? Ela confiou. Você tem confiado em Deus? O que se passa dentro da sua casa, ninguém pode. O profeta falou com ela: pega as vasilhas emprestadas, entra para dentro da sua casa e fecha a porta. Existem momentos na sua vida que você não pode demonstrar que está difícil. Existem momentos na sua vida que você não pode falar para ninguém o que você está passando. Se você mostra fraco diante dos seus inimigos, tão pequena força, você não pode mostrar fraqueza. E aquela mulher entrou para dentro de casa e fechou a porta. Agora grava isso para a sua vida, que isso é visão. Fala comigo, é visão. Fala mais alto, é visão. Então entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois ela, fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe enchia as vasilhinhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Ei, faz assim com a mão. Não, pode sentar. Faz assim com a mão, ó. É como se fosse um vaso. Tá? Aqui é possível perceber. Enquanto o vaso estiver vazio, ele vai ser cheio. Receber. Agora faz assim com a mão. Aqui nós estamos desarmados. Eu não ofereço perigo nenhum para você, eu me rendo. Enquanto eu estiver assim com Deus, Ele vai me encher. Pode abaixar as mãos. O que acontece com um vaso que está como argila na mão do olheiro, gente? Se ele estiver fazendo o vaso e o vaso quebrar, o que ele faz? Ele refaz o vaso. Mas depois do vaso pronto, o vaso fica como? Duro. E se o vaso duro quebrar, o que acontece? Ele vira farelo, ele quebra. O vaso de argila, ele dobra e ele faz de novo. Assim somos nós nas mãos de Deus. Enquanto a gente está na mão de Jesus, Ele refaz a nossa vida quantas vezes for preciso. Mas quando eu endureço, eu deixo os problemas me deixar rígido, quando eu deixo o azeite acabar, para de encher. Quando eu começo a reclamar, quando eu começo a murmurar, quando eu começo a ficar em dúvida, quando eu começo a falar: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso não aconteceu, eu impeço Deus de agir. Enquanto tinha vasilha, o azeite multiplicava. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai multiplicar o azeite dele na sua vida, irmão.
Deus tem poder para multiplicar o azeite dele na sua vida, igreja. Aleluia. Irmão, fica na posição de vaso. Levante as mãos aí e fala: eu estou na posição de vaso. Derrama azeite, Senhor. Então essa posição, levanta as duas mãos. Posição de vaso. Posição de vaso. Levante as mãos, feche os olhos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça-me de novo. Faça-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Mais forte, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Do olheiro, quebra a minha vida, quebra a minha vida e me faça-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bate palma para o nosso Deus. Aleluia. Eu já estou concluindo, pode sentar. Eu já vou liberar para os irmãos tomar água. Vou mandar colocar o lanche para a gente ali, para a gente se alimentar também físico. E depois a gente volta encerrando. Olha que profundo, você que está aqui, que é do mistério. Enquanto tinha vaso, o azeite derramava. Enquanto formou vaso. E diz a Bíblia que existe vaso de honra e vaso de desonra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O vaso de honra, ele tem o quê? Mas o vaso de desonra também tem. Então qual que é a diferença de um vaso para o outro? Hã? Deixa eu te falar. Olha aqui para mim. Não sei se o microfone vai falhar, irmão. Se falhar, eu tenho que voltar. Lá em Israel, quando eles vão fazer os vasos, eles fazem os vasos separados das tampas. E os vasos, depois, eles vão encaixar as tampas. Os vasos que a tampa encaixa é colocado separado. Vai ficar como vaso de honra. O vaso que a tampa não pega vai ficar para outras atividades. Por quê? Porque os vasos que tem tampa são vasos que vão conservar o que está dentro. É profundo? Se colocar o azeite num vaso sem tampa, o azeite vai fazer o quê? Vai estragar. Se colocar num vaso com tampa, o azeite vai se conservar. Agora, qual que é a função da tampa? Qual que é a função da tampa? Não, a função da tampa. Hã? A função da tampa. Qual que é a função da tampa, gente? Hã? A função da tampa é tampar o negócio, ué. Os irmãos já estão explicando um monte de coisa aí. É para conservar, é para guardar, é para apertar. Aqui, ó, aqui, ó. Aí eu vou tirar a tampa. Tirou a tampa, ó, ó.
colocou a tampa. Às vezes o seu pai te aperta. Às vezes a sua mãe te aperta. Às vezes o patrão te aperta. Às vezes a vida te aperta. Quando as coisas estão apertando, significa que o que está dentro vai. Às vezes Deus aperta você na vida. Aleluia! Glória a Deus! Bata a palma e dê glória! Aleluia! Ô irmão, dá 3 pulos aí e fala: essa vitória é minha! Em nome de Jesus, irmão. Tampa. Tem hora na vida que você vai ser apertado. Tem hora na vida que você vai se sentir como se tivesse alguém te apertando, te prendendo, te sufocando. Aquilo é Deus conservando você. Porque se o vaso deixar de ser vaso, o recipiente não recebe mais azeite. E se você não receber mais o azeite para. Ei, pode ficar em pé. Olha, depois que encheu as vasilhas, o que aquela mulher fez? Correu até o profeta. Tem gente que depois que melhora a sua vida, ela sai da igreja. Tem ou não tem? Deus quer que você entenda essa aqui, ó, para encerrar. Pega essa visão aqui, ó. Aquela mulher correu até o profeta e falou: as vasilhas estão cheias, e agora? O profeta falou para ela: vai lá agora, venda o azeite, paga os credores, paga quem você deve, e viva do que... Aquela mulher virou o quê? Empresária. E é isso que eu quero falar com você. Essa vigília de hoje, eu quero com essa capa apostólica orar pela tua vida, para que neste ano você tenha uma cabeça de empresário, uma cabeça de quem vai ganhar dinheiro, em nome de Jesus. Você acabou de assistir uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho.